Senhores, para quem acompanha este canal, eu sempre deixo claro que aqui defendemos o liberalismo austríaco. Sempre digo que não devemos idolatrar servidores públicos e menos ainda políticos. E obviamente que se algum político defende pautas que são importantes para a direita, ele deverá contar com o nosso apoio. Em um dos últimos vídeos deste canal, eu critiquei o fato do governador de São Paulo supostamente ter pedido desculpas ao ministro senhor Alexandre de Moraes por tê-lo chamado de tirano. E critiquei a recente idolatria que parte da direita começou a ter pelo governador do Rio de Janeiro, senhor Cláudio Castro. Alguns, inclusive, do mesmo modo que ocorreu com o governador de São Paulo, já diziam querer o governador do Rio como candidato à presidência do Brasil, o que eu acho ser uma irracionalidade. E eu deixei bem claro para os senhores o seguinte: a pauta dos governadores que se dizem de direita deveria ser a anistia ampla, geral e irrestrita. Nenhum governador deveria descansar enquanto os presos políticos do 8 de janeiro estiverem na cadeia. E nenhum governador que se diz de direita deveria aceitar as eleições de 2026 sem a presença do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. E igualmente deveriam estar lutando pelo voto impresso. Mas o que eu tenho visto são governadores com belos discursos e ações que deles divergem. E o caso mais recente foi o do governador do Mato Grosso, do partido União Brasil, o senhor Mauro Mendes. Vejam o que ele disse. Eduardo Bolsonaro enlouqueceu. Tá louco. Tá falando bobagem, abobrinha. Tá lá nos Estados Unidos, longe da realidade, né? Fez uma lambança gigante quando ele defendeu, né, o tarifaço do Trump. Foi um grande equívoco que ele cometeu e está cometendo outro. Respeito muito o presidente Bolsonaro, tenho um grande respeito por ele, deu uma grande contribuição. Na minha opinião, está sendo injustiçado. Agora, o filho dele está falando merda lá nos Estados Unidos. Senhores, a declaração do governador do Mato Grosso, senhor Mauro Mendes, é um prato cheio para a esquerda e tira a legitimidade de tudo o que o deputado federal, senhor Eduardo Bolsonaro, e o senhor Paulo Figueiredo têm feito nos Estados Unidos. Quando o governador do Mato Grosso, senhor Mauro Mendes, diz que o deputado senhor Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos, longe da realidade aqui do Brasil, a impressão que ele passa é de que o deputado Eduardo está lá a turismo e por livre vontade, ignorando um fato objetivo. O deputado federal senhor Eduardo Bolsonaro vive atualmente como um exilado, um refugiado político naquele país. Quando ele fala que o deputado federal, senhor Eduardo Bolsonaro, fez uma lambança quando defendeu o tarifaço que o governo Trump impôs a boa parte do mundo, ignora que no caso do Brasil as sanções foram mais pesadas porque o Brasil vive sob um regime onde parcela do STF e a esquerda, capitaneada pelo governo Lula, PT, buscam diariamente acabar com a liberdade de expressão e têm usado as leis como arma contra seus adversários político-ideológicos. Senhores, neste canal eu não faço, jamais, uma defesa irracional de qualquer político. E nos mais de 700 vídeos e cortes que já fiz, por diversas vezes apontei os erros da gestão Bolsonaro. Eu sempre digo para os senhores, não idolatrem políticos. Logo, se eu finjo não saber dos erros da gestão Bolsonaro, estaria indo contra meus próprios princípios. E muitas vezes, em nome dos princípios do liberalismo austríaco, eu defendo coisas que para grande parte dos indivíduos de direita são inaceitáveis ou incômodas. Mas eu estou sendo sincero com os senhores e não tenho ligações com nenhum político. Eu sou apenas um indivíduo comum, pobre, que decidiu falar para outros indivíduos comuns. E mesmo com um canal tão pequeno, com um pouco mais de 700 inscritos, já estou colhendo o peso da minha escolha, da escolha que eu fiz de me posicionar. E as principais pautas deste canal
são a liberdade dos presos políticos do 8 de janeiro e do ex-presidente Bolsonaro, tudo através de uma anistia ampla, geral e irrestrita, o voto impresso, a liberdade de expressão sem anonimato, o fim da estabilidade de todo servidor público, preservando-se aqueles que já têm direito adquirido, e o direito de todo cidadão, dentro de certas premissas, adquirir ferramentas legais de autodefesa. Porém, é fato inequívoco que muitas ações do governo Bolsonaro convergiram com as pautas que eu defendo. E uma das mais importantes, a meu ver, foi a pauta armamentista, que foi um freio para o avanço do grupo criminoso de invasores de terra de nome MST e que favoreceu muito o agronegócio, inclusive do estado do Mato Grosso. E eu pergunto aos senhores, hoje, qual candidato de direita que faz uma real oposição à esquerda em todas as frentes em que ela atua, existe no Brasil com reais condições de vencer o presidente Lula em 2026? Senhores, eu repito o que venho falando há algum tempo. Os maiores inimigos da direita, da anistia ampla, geral e restrita, do voto impresso, da pauta armamentista e da liberdade de expressão estão entre os indivíduos que se dizem de direita ou acham que são de direita, quando, na realidade, ou são simples oportunistas ou são contra a esquerda e desconhecem o que é realmente ser um liberal ou um conservador. Do lado da esquerda, nós já sabemos o que esperar. Porém, quando o ataque ou as traições vêm daqueles que se dizem de direita, aí o golpe é duro. E uma última pergunta. Se não fosse o deputado federal senhor Eduardo Bolsonaro e o senhor Paulo Figueiredo, os governadores teriam atuado pela aplicação da Lei Magnitsky ao ministro senhor Alexandre de Moraes e seus associados? Bem, senhores, só por esta ação, a ida do senhor Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos já demonstrou que ele é mais ativo contra a esquerda que todos os governadores em exercício que se dizem de direita. Eu agradeço aos senhores por assistirem este vídeo, desejo que tenham uma excelente semana. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.